A violência policial é um assunto de interesse de toda a sociedade e certamente faz parte das discussões do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude de São Paulo, que teve eleição neste domingo para a escolha dos novos conselheiros. O conselho é formado por 42 jovens com participação igualitária de homens e mulheres. O colaborador Carlos Gonçalves fez imagens da eleição na subprefeitura de São Mateus e enviou para o seu jornal. Dá uma olhada. A votação aconteceu em 11 pontos espalhados pela cidade. Os conselheiros têm como missão estimular a participação do jovem junto aos órgãos municipais e em eventos destinados à juventude, como cursos, seminários e congressos, além de elaborar e fiscalizar políticas públicas para os jovens. Os jovens que foram escolhidos para fazer parte do Conselho representam diversos segmentos e lutas sociais. Entre os eleitos estão a Paloma Castro, da Associação Rede Cidadã, no eixo da diversidade sexual. Jéssica Cerqueira, da Uniafro, no eixo Juventude Negra. Victor Amatucci, do blog Imprensa, na inclusão digital e tecnologias. E a bancária Fernanda Madalena dos Reis, apoiada pela Central Única dos Trabalhadores no segmento trabalho, emprego e geração de renda. A gente está aqui no estúdio com o Douglas Belchior, o nosso comentarista de lutas sociais, para saber a importância de um conselho como esse e se de fato ele funciona. Olá, Douglas, bem-vindo. Joia. E aí, o conselho funciona? É importante? Olha, os conselhos de direitos são uma conquista da democracia, dos movimentos, né, a partir da Constituição de 88. Então, eles são espaços importantes de ocupação, de elaboração de políticas, de fiscalização das ações do poder público. Eles funcionam menos do que deveria. Eles têm um peso muito grande na Constituição, eles têm um peso no espectro da política, mas na prática eles são menos ouvidos do que deveriam e às vezes aparelhados. Então a gente espera que o Conselho de Juventude em São Paulo seja uma prova contrária a essa, né? E acho que com as mudanças que a gente viu acontecer para essas eleições, isso deve avançar. Que mudanças são essas? Olha, o Conselho teve algumas mudanças, até uma mini reforma política dentro do Conselho, né? Com a instituição de cadeiras setorizadas por categorias. Então tem uma cadeira voltada para a discussão LGBT, outra para mulheres, outra para negras e negros, juventude e trabalho, esporte, cultura, além da eleição direta de representação por região. O fato de a eleição ter acontecido e os postos de votação terem sido espalhados nos cantos das cidades, nas periferias, São Mateus, São Miguel, Itaquera, Parelheiros. Então, a participação foi muito maior, né? Na última eleição, a gente teve cerca de 700 pessoas votando. Isso mais que triplicou agora para quase 3 mil pessoas. Então, o próprio processo que se deu, o exercício da participação política, em tempos em que a política tem sido tão precarizada, vamos dizer assim, né? Jogada numa vala comum, você perceber que tem jovens querendo fazer política, jovens saindo dessa dicotomia de que se faz oposição na direita. As últimas gerações têm sido educadas para isso, né? Se aprendeu a fazer oposição pela direita. Não, reivindicar as nossas leituras, reivindicar o nosso contexto histórico das lutas dos trabalhadores. Isso está muito presente nesses setores que participaram da eleição e que foram eleitos. Então a gente espera que o Conselho venha pressionar o poder público em São Paulo para fazer valer as suas elaborações. Esse Conselho ele é mais ou menos novo, né? Ele é de 2008. Você acha que os jovens conhecem ele? Eles têm... Aumentou agora, parece, nos números das pessoas que estavam votando, né? Mas os jovens conhecem? Eles usam essa ferramenta? Ainda pouco, né? Se a gente fizer uma comparação da participação da juventude do último para esse momento, para essa eleição, aumentou. Agora, a própria prefeitura, e não digo só a prefeitura de São Paulo, mas o estado como um todo, todos os governos, deveriam investir muito mais em fomentar a participação política da juventude. Por exemplo, uma eleição de conselho de juventude tinha que ter havido uma campanha em escolas públicas, uma campanha nos espaços em que a juventude ocupa, justamente para preparar e para fomentar a participação delas. Se foi legal esse processo, poderia ter sido muito mais. Mas eu acredito que com a atuação desses segmentos e dessas representações que vão ocupar o espaço agora, esses setores dentro do poder público não terão vida fácil. Será um conselho atuante, ativo. E é o que a gente precisa, a juventude ativa e participativa. Tomara que seja assim. É isso. Obrigada, Douglas. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem.